Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, temos uma história incrível para compartilhar com vocês, a lendária batalha de Davi contra Golias. Uma história de coragem, fé e superação que nos ensina que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar até os maiores desafios da vida, não importa o tamanho do obstáculo. Vamos reviver cada momento dessa jornada épica de Davi, o jovem pastor que se tornou um herói de Israel, derrotando o gigantesco Golias com apenas uma funda e muita confiança em Deus. Se você curte histórias inspiradoras como essa, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Vamos espalhar essa mensagem de fé e coragem para o mundo. Vamos nessa! A história de Davi e Golias é uma das mais conhecidas narrativas bíblicas e está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Aqui está a história detalhadamente. Contexto: o povo de Israel estava em guerra com os filisteus, um povo vizinho e inimigo. O campo de batalha foi montado no vale de Elá, com os dois exércitos posicionados em colinas opostas. Os filisteus tinham um guerreiro imponente chamado Golias, natural de Gate, um gigante que tinha cerca de 3 metros de altura, dependendo da tradução e medição. Ele era um campeão de batalha, experiente e equipado com uma armadura pesada e uma lança enorme. Golias desafiava os israelitas diariamente, insultando o exército de Israel e, por extensão, seu Deus, propondo uma luta de homem contra homem. Quem perdesse, entregaria seu povo à servidão. Durante 40 dias, Golias apareceu diante dos exércitos israelitas, desafiando alguém a enfrentá-lo. Nenhum soldado teve coragem de aceitar o desafio. A entrada de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, um pastor de ovelhas de Belém. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos estavam no exército de Saul, rei de Israel, Davi permanecia em casa cuidando das ovelhas de sua família. Um dia, Jessé pediu que Davi fosse até o acampamento para levar comida para seus irmãos e verificar como eles estavam. Quando Davi chegou ao acampamento, ouviu as provocações de Golias e viu o medo que ele causava entre os soldados israelitas. Indignado com os insultos contra Deus e o povo de Israel, Davi começou a perguntar por que ninguém enfrentava Golias. Ele afirmou que, com a ajuda de Deus, era possível derrotar o gigante. A reação e a preparação. Os irmãos de Davi ficaram irritados com ele, acusando-o de ser insolente e curioso. No entanto, suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Davi explicou ao rei que ele já havia enfrentado perigos enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Tinha matado um leão e um urso para proteger seu rebanho. Ele afirmou com confiança que Deus, que o havia ajudado a derrotar esses animais, também o ajudaria a vencer Golias. Relutante, Saul permitiu que Davi enfrentasse o gigante e até ofereceu sua própria armadura. No entanto, a armadura era pesada demais para Davi, que não estava acostumado a usá-la. Ele optou por enfrentar Golias com suas ferramentas de pastor, um cajado, uma funda, uma arma simples usada para arremessar pedras, e 5 pedras lisas que ele pegou de um riacho. O combate. Davi desceu ao vale para enfrentar Golias. Quando o gigante viu que Davi era apenas um jovem pastor, sem armadura ou armas tradicionais, o desprezou, zombando dele e amaldiçoando-o em nome de seus deuses. Golias ameaçou Davi, dizendo que o mataria e daria sua carne às aves e aos animais selvagens. Davi, porém, respondeu com coragem e fé. Ele declarou que vinha em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e que Deus o entregaria em suas mãos. Davi afirmou que a vitória mostraria a todos que o Deus de Israel não precisa de espadas ou lanças para salvar, pois a batalha pertence a ele. Quando Golias avançou, Davi correu em sua direção. Usando sua funda, ele arremessou uma pedra com grande precisão, que atingiu a testa de Golias. A pedra afundou na testa do gigante, que caiu no chão, morto. A vitória. Davi correu até Golias, pegou a espada do próprio gigante e cortou sua cabeça, confirmando sua vitória. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, entraram em pânico e fugiram. O exército de Israel perseguiu os filisteus e os derrotou completamente. Consequências. A vitória de Davi contra Golias marcou um ponto de virada em sua vida. Ele foi reconhecido como um herói em Israel e começou a ganhar a admiração do povo. Este evento foi também o início de sua jornada para se tornar o rei de Israel, mostrando que sua confiança em Deus era maior do que qualquer desafio humano. A história de Davi e Golias é frequentemente interpretada como uma lição sobre coragem, fé e a vitória dos pequenos sobre os grandes quando confiam em Deus. Reconhecimento de Davi. Após a vitória, Davi foi levado perante o rei Saul, ainda carregando a cabeça de Golias. Saul ficou impressionado com a coragem do jovem pastor e perguntou sobre sua família. Davi apresentou-se como filho de Jessé, de Belém.
O rei e seu filho, Jonatas, ficaram profundamente impressionados com Davi. Jonatas, em particular, formou uma amizade imediata e forte com ele, a ponto de fazer um pacto de lealdade eterna. Davi foi então incorporado permanentemente à corte de Saul. Ele passou a ser um dos líderes militares mais respeitados do exército de Israel, obtendo vitórias consecutivas contra os inimigos do povo de Deus. Os louvores e o ciúme de Saul. Com o tempo, a fama de Davi cresceu rapidamente. Após suas vitórias, as mulheres de Israel começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Essa aclamação pública despertou o ciúme de Saul. Ele começou a enxergar Davi como uma ameaça ao seu trono, especialmente depois que o profeta Samuel já havia anunciado que Deus escolheria um novo rei para substituir Saul devido à sua desobediência. Embora Davi fosse leal a Saul, o rei começou a conspirar contra ele. A ascensão e as provações de Davi. O episódio de Golias marcou o início de uma longa jornada para Davi, que enfrentaria muitas provações antes de se tornar rei. Apesar de sua lealdade, Saul tentou matar Davi diversas vezes. Davi foi forçado a fugir e viver como um fugitivo por muitos anos, escondendo-se em cavernas e entre os inimigos filisteus. Durante esse tempo, ele reuniu um grupo de seguidores leais, conhecidos como seus valentes. Mesmo diante da perseguição, Davi demonstrou grande fé e integridade. Ele teve várias oportunidades de matar Saul, mas se recusou, afirmando que não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Esse comportamento mostrou a sua humildade e confiança nos planos de Deus para sua vida. A longa jornada ao trono. Após a morte de Saul e de seus filhos em uma batalha contra os filisteus, Davi finalmente foi coroado rei de Judá, no sul. Alguns anos depois, ele foi reconhecido como rei de todo Israel. Durante seu reinado, Davi consolidou o poder de Israel, derrotou inimigos externos e trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, que ele estabeleceu como a capital do reino. Davi também planejou construir um templo para Deus, mas o profeta Natã informou que essa tarefa seria cumprida por seu filho, Salomão. No entanto, Deus prometeu a Davi que sua linhagem seria estabelecida para sempre, o que mais tarde seria cumprido na vinda de Jesus Cristo, descendente da casa de Davi. Lições de Davi e Golias. A história de Davi e Golias é rica em ensinamentos e simbolismos. Fé em Deus acima de tudo. Davi enfrentou Golias não confiando em suas próprias forças, mas na certeza de que Deus estava com ele. Essa confiança inabalável foi a chave de sua vitória. O poder da coragem. Davi, um jovem pastor, enfrentou o maior guerreiro dos filisteus enquanto todo o exército de Israel tremia de medo. Sua coragem foi alimentada pela sua fé, mostrando que enfrentar os desafios exige determinação e confiança no que é justo. Deus usa os pequenos para grandes propósitos. A escolha de Davi para enfrentar Golias demonstra que Deus frequentemente usa aqueles que são subestimados para realizar grandes feitos, desafiando as expectativas humanas. A vitória não vem pelas armas. O triunfo de Davi contra Golias destacou que a verdadeira força vem de Deus, não de armas ou habilidades humanas. Davi venceu com uma pedra, mas sua fé foi a arma mais poderosa. Essa história continua sendo uma das mais inspiradoras da Bíblia, um exemplo de como a fé e a coragem podem superar obstáculos aparentemente intransponíveis. A trajetória de Davi após esse episódio reforça que, embora enfrentemos desafios e provações, a fidelidade a Deus e aos seus propósitos sempre traz recompensas no tempo certo. E assim, pessoal, vimos como a fé e a coragem de Davi o tornaram um verdadeiro herói, superando um gigante não com força, mas com confiança em Deus. Essa história nos lembra que, independentemente das dificuldades, quando confiamos em Deus, podemos conquistar grandes vitórias. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam ser inspiradas por essa incrível jornada de fé. Obrigado por assistir e até a próxima. Que Deus abençoe a todos.